Então, voltei pro meu cantinho, né? Já carreguei, dei uma carga aqui no telefone, voltei pro meu cantinho. E vamos de Levítico. Levítico, eu preciso orar, que a gente vai falar algumas coisas delicadas, e que assista quem quiser. Desde já eu vou dizer que pelo menos assim, os próximos vídeos vai ter coisas que talvez alguém não vai gostar de ouvir, mas a gente precisa falar. A verdade tem que ser dita, né? A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade, ela liberta a gente, né? Não tem o poder de convencer o homem de pecado e juízo, mas o Senhor tem. Vamos falar algumas questões polêmicas e já é um livro que o próprio nome já diz, né? O livro das leis. Então, quando você fala de lei, você fala de santidade. O assunto principal é a santificação do povo, era o desejo de Deus que o povo se santificasse. Então, quando a gente fala de Levítico, já minha cara de cansada. A gente fala de Levítico, já não é uma coisa assim que soa tão bem ao ouvido de alguns jovens e tal, né? Já que a gente trata mais com jovens nesses vídeos, mas a gente vai falar algumas coisas, tá bom? Doa a quem doer. Então, primeiro eu vou orar, porque não vai ser uma matéria fácil de eu ministrar para vocês, de eu falar com vocês, de eu dar essa aula. Amém? Deus, primeiramente, eu quero me colocar no lugar aqui de tua serva, de ser apenas um canal e um instrumento teu. Que cada jovem possa não mudar para o próximo vídeo ou ficar mudando, porque eu não quero ouvir, eu não quero saber, não me importa saber, mas que ele possa, meu Senhor, se deixar ser convencido pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra, aquilo que lhe for correto, aquilo que lhe convém. Toma cada jovem nas tuas mãos, desagrava o ouvido e abre o intelecto, dê entendimento, abre o coração, a mente, corpo, alma e espírito estejam todos numa mesma koinonia, numa mesma comunhão, num mesmo desejo de mudar e ser transformado por ti. Que eles possam, meu Senhor, nos próximos vídeos, meu Senhor, ficar ligadinho naquilo que tu quer palestrar com eles. Em nome de Jesus, que eu diminua e que esse estudo cresça através de ti, da tua soberana vontade e sabedoria e onisciência, e onipresença, e onipotência em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá? Então, a gente vai começar com Levítico. Antes de eu relatar Levítico, de eu falar as partes principais de Levítico, primeiro eu quero falar que Levítico, óbvio, é o livro das leis. É um livro separado para Deus tratar algumas coisas, o que ele quer, o que ele não quer. A gente vai ver ali em Levítico, por exemplo, a lei da mulher impura, por isso que aquela mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que ninguém encostava nela. A gente vai ter também nesse livro a situação, vocês vão ouvir muito falar em oferta de manjares, flor de farinha, falar em sacrifício de gado, de cordeiro, de cabrito e outros sacrifícios mais à medida do erro, da falha do povo, ou em oferta de agradecimento por algo. Deus instituiu algumas leis específicas. E você vai ver que normalmente o sacrifício ele era feito o quê? Sem mácula, mancha, defeito, né? Perfeito. E aí Deus já começa a tratar a gente. Será que nós, quando vamos à casa do Senhor, ou quando estamos na presença dele, seja na nossa casa, seja na casa de alguém, seja em conversa com um colega, com um amigo, seja no nosso relacionamento conjugal, nosso namoro e blá, 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 será que nós temos nos achegado a Deus de maneira perfeita, de maneira agradável a Ele? Ou será que nós temos servido a Ele com um sacrifício qualquer, de qualquer maneira? Né? Então já é um caso para a gente pensar. Levítico já começa a nos ensinar aí. Deus exigia do povo seriedade, pureza. Deus exigia do povo uma perfeição naquilo que era ofertado. Não significa que eu, Rose, seja perfeita, né? Porque a Bíblia diz que nós não somos perfeitos. Nós temos que seguir paz e santificação. Então não significa que eu sou mais santa que ninguém. Nem devo ser canonizada, né? Se fosse de uma outra religião.
mas significa que eu tenho que seguir, ou seja, procurar acompanhar a santidade, procurar acompanhar, estar em paz com todos aqueles que me cercam, né? Então, seguir a paz e a santificação é isso, é acompanhar ela. Não significa que eu estou plenamente, né, perfeita, nem que em dado momento a gente de repente não vai sentir alguma chateação, alguma coisa com alguém, com alguma pessoa, algum irmão, etc e tal. Tá bom? Então, pra gente ficar, especificar isso. Primeira coisa que eu quero tratar é o fogo estranho, de Nadab e Abiú. Vamos lá, Moisés tinha um irmão, o nome dele era Arão. Arão, ele foi levantado, ele era da tribo de Levi, uma tribo agraciada, que Deus achou por bem separar da tribo de Levi, né? Uma frase que vai cair na prova, mas daqui a pouco eu vou repetir isso, ou em outros vídeos. Uma frase, nem todos os que eram da tribo de Levi eram do sacerdócio, mas todos os que eram sacerdote, né, ou sumo sacerdote, como no caso de Arão, era da tribo de Levi. Deus separou só a tribo de Levi para trabalhar no ofício do tabernáculo, para trabalhar, né, no altar, no tabernáculo do Senhor. Então tinha que ser da tribo de Levi para trabalhar como sacerdote. Não significa que todo mundo que era da tribo era sacerdote, não. Mas se você falar em sacerdotes, sumo sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, daí o termo levita, né? Tribo de Levi. Às vezes as pessoas confundem que o levita, fala levita, só quem canta. Não, levita é quem é usado na obra do Senhor de alguma forma, quem dentro do tabernáculo faz a obra de Deus de alguma forma. Esse é o levita, né? Faz os serviços para o Senhor. Então, diz a palavra que Nadab e Abiú, ele ofertou um fogo estranho. Isso tá lá em Levítico, no capítulo de número 10. Você vai ver esse texto lá. Então eu quero primeiro começar a falar sobre esse fogo estranho. Êxodo 30 diz alguns regulamentos, né, a respeito do altar do incenso, né, da oferta ao altar do incenso. Há algumas hipóteses, eu vou citar só 5, porque eu sempre falo, quando eu falo para os jovens, né, que fogo era esse estranho? Eu falei, eu sei lá, porque a gente não encontrou um denominador comum em teologia. Os eruditos, que a gente aprendeu na outra aula, que são os estudiosos, não finalizaram, né, um motivo, né, para esse fogo estranho. O que é isso? Que tipo? O que Deus quis dizer com fogo estranho? Então vamos às hipóteses. A primeira é que o incenso não era feito conforme a regulamentação de Êxodo 30. Tinha um padrão para ser feito esse incenso, né? Diz que cada um tomou para si um incensário, então a gente não sabe se foi feito de acordo com o mandado em Êxodo 30. Primeira questão. E aí foi um fogo estranho que o Senhor não recebeu. Segunda questão, esse fogo ele não provinha do que estava queimando no altar de holocausto. Não quero entrar nessa história de o que é o incensário, o que é o altar, o candelabro, não quero. Temos uma matéria específica para isso mais à frente, que a gente vai falar detalhe por detalhe desse tabernáculo do Senhor. Então eu não vou entrar nesse detalhe. Mas havia um altar de holocausto e esse fogo deveria ser tirado dali, conforme estava queimando. Era isso que o Senhor queria. Será que eles não tiraram dali? Será que eles já entraram com o fogo porque eles tiraram de algum lugar ou de um outro lugar ou quiseram adiantar o serviço de uma outra forma? A gente não sabe. Terceira opção, né, hipótese. Essa oferta foi feita no momento errado, não no momento oportuno que dizia Êxodo 30 que deveria ser feita. Também é uma coisa, é uma sugestão. Quarta, eles estavam embriagados? Também pode ser, estavam bêbados quando foram, né, ofertar dentro do altar, porque logo depois vem a proibição. Logo depois Deus vai proibir vinho, bebida forte, fermentada, né? O sacerdócio, isso, né? Depois em Números, que a gente também não vai falar agora sobre isso, vem o nazireado, a lei do nazireu. Só em Números que a gente vai falar sobre isso, agora não. Então, quer dizer, essa proibição de bebida forte, será que veio porque eles estavam bêbados? É uma hipótese. E a quinta é que eles talvez teriam assumido ou feito algum ato ou alguma função que era específica de Arão como sumo sacerdote. E eles não eram o sumo, eles eram só sacerdotes. Ok? Então vamos finalizar esse vídeo para ficar entendido sobre o fogo estranho. Rose, que fogo estranho é esse? Vocês viram, né? Tem várias hipóteses, então assim, não sei responder. Há coisas em teologias que a gente não tem resposta. Temos hipóteses, temos
uma forma de pensar, mas a gente não tem resposta. A gente vai finalizar agora com Nadab e Abiú dizendo que ele ofertou algo que Deus não recebeu. Porque ele era estranho, porque era algo que Deus não recebeu. Então, cuidado, Arabanda subcantarás, com o que tu ofertas na casa do Senhor. Cuidado, eu, irmã Rose, também, né, com a oferta que eu dou ao Senhor. Por isso que a gente fala que há um sacrifício de louvor na casa do Senhor. O que é sacrificar o louvor? É o louvor que vem da alma, que vem do coração, né? Então, seja a gente louvando bem com uma voz, um vozeirão, como a gente tem na nossa igreja, tantos varões e tantas jovens e pessoas, né, que tem um vozeiraço assim cantando, seja com vozeiraço ou com uma voz fraquinha ou sem tom, não sei, que seja como um sacrifício, que seja em sinceridade, porque é isso que Deus quer, né? Que seja sacrifício de louvor, o louvor perfeito, um louvor que Deus recebe, né? Então, assim, vamos repensar no que a gente tem feito. Não adianta, talvez, vou dar um exemplo, sei lá, o líder convoca, vamos agora, né? Vamos para a atualidade que a gente está recebendo alimento aí 3 dias na semana. Gente, preciso de 2 pessoas. Poxa, tu sabe que tu tá em casa, tu sabe que tu não tá trabalhando, tu sabe que tu pode ir. Eu falei, Xande, de último caso, falei isso ontem com ele, se não encontrar alguém, eu tô aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou acordar a Bia resmungando, porque tá dormindo um pouco tarde e acorda um pouco tarde, vou arrastando ela, mas eu vou, sento lá e fico lá esperando o mantimento. Né? Eu falei pra ele que eu tava aqui, só que assim, se ele não acham um pouco um absurdo, eu já tô dando aula pra vocês, a gente já se dedica, né? Alexandre já tem a correria toda dele de cuidar, de se preocupar com vocês, se sai do grupo, se tá fraco, se acabou se desviando e tudo mais, ainda ter que, né, uma obra maravilhosa, mas que qualquer um pode fazer, ficar sentadinho ali, é de 9 a meio-dia, 9, 10, 11, meio-dia, 3 horinhas, sentadinho ali fazendo a obra, só recebendo mantimento, né? Que quem tem o trabalho de buscar, se eu não me engano, acho que é só o idealizador, né? Quem teve a ideia da obra. Então, assim, será, Rose, que eu não possa fazer isso? Né? A palavra de Deus diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca, arabanda, subcantarás. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Então, se tu tá na tua casa e tu sabe que tu tem condições, que não tá trabalhando, fazendo nada, não, eu posso ficar sentadinho lá na cadeira, lá, recebendo os alimentos, quietinha, só recebendo, quietinho, só sentado recebendo. Se tu tá em casa e tu sabe que tu pode e tu não faz, Deus está te olhando. Isso aí é um fogo estranho diante do Senhor. É uma oferta que ele não recebe. Quando ele sabe que tu pode dar o melhor e não pode, né? Às vezes acontecia muito isso comigo quando eu era nova convertida e eu tinha oportunidade, né? Irmã, a Rose vai ter uma oportunidade, a jovem Rose, para dar uma palavra. Quantas vezes eu, por vergonha, falava, não quero, não. E Deus já tinha me dado uma palavra no meu coração. Eu já tinha até marcado na Bíblia uma palavra e eu recusava a oportunidade. Sabe o que é isso? Fogo estranho. Deus não recebeu o meu culto aquele dia, porque Deus queria que aquela palavra alcançasse alguém, né? E através de mim. Tem importância, Rose? Não, porque talvez aquela pessoa vai receber aquela palavra do mesmo jeito, seja por uma revelação, por um profeta, ou pregador da noite, ou por um louvor, mas naquele momento aquela palavra que o Senhor botou no meu coração era minha para eu compartilhar. Eu estava esperando a minha oferta, o meu fogo, a minha adoração. E quando você negou a oportunidade, você negou também aquilo que Deus queria fazer para te usar. Então é um fato para a gente pensar em Levítico. Levítico já está começando, ó, daquele jeito pra gente, tá bom? Próximo vídeo daqui a pouquinho.